Olá, mulheres. Aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas, e nós estamos quase acabando o nosso devocional, nosso propósito da Mulher Sábia. Hoje estamos no 29º dia. Hoje a nossa oração é: a mulher sábia não é precipitada no falar. Nosso texto base está em Provérbios 29:20, que diz assim: Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Quero estar complementando também com Provérbios 19:2, que diz: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O que significa a palavra precipitação? Ser uma pessoa precipitada é agir ou falar sem pensar nas consequências. E para nós, mulheres de Deus, seria agirmos ou falarmos sem buscar a vontade e a sabedoria de Deus. A palavra precipitação vem de precipício, que significa abismo, perdição, ruína. A Bíblia nos ensina que quem age assim é uma pessoa louca. Provérbios 14:29 diz: O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Existe um ditado que diz assim: a precipitação é a mãe do fracasso. O texto base de hoje nos traz um alerta quando agimos falando precipitadamente. Mas na Bíblia, nós vemos relatos de pessoas que agiram precipitadamente e sofreram com suas consequências. Um exemplo: Sara, Abraão e Agar. Em Gênesis 16, do 1 ao 6. Resultado: Ismael é o pai dos árabes e Isaque é o pai dos judeus. É um conflito que se estendeu até hoje. Por quê? Porque uma mulher se precipitou. Esaú é outro exemplo, Gênesis 25. A escolha precipitada de Esaú o fez vender a sua primogenitura e com isso ele perdeu a herança. Outro exemplo é do rei Saul, que ele não esperou o profeta Samuel chegar para fazer o sacrifício. Como consequência do seu ato, ele foi rejeitado. Atos impensados muitas vezes nos trazem consequências dolorosas. O exemplo: a decisão de falarmos mal de alguém nos traz condenação, destruição da nossa vida, destruição muitas vezes de família de outras pessoas. Um casamento precipitado sem ouvir o pai, o líder, muitas vezes vai ser o resultado de sofrimento, de angústia, de dor. Incluirmos alguém em uma liderança ou cargo de confiança sem primeiro prová-la, muitas vezes custa perdas irreparáveis para ambas as partes, inimizade, decepção. Darmos crédito a uma palavra profética sem antes prová-la ou conhecer a vida do profeta. Muitas vezes a tendência em ouvir o que a alma quer nos causa frustração. Tomarmos uma decisão sem antes ouvir conselhos. Comunicar uma decisão é diferente de buscar conselho. Infelizmente, muitas vezes por esse motivo, por não buscarmos um aconselhamento, nós nos precipitamos, agimos de forma impensada e, infelizmente, colhemos as consequências da nossa precipitação. Quando passamos por dificuldades, a primeira tentação é tentarmos agir, é tentarmos fazer algo. Mas qual é a ordem do Senhor? Enquanto Deus não nos fala nada, nós permanecemos na última ordem dada. Se o Senhor
não falou, não te deu instrução ainda, aquiete-se, pare, espere e permaneça onde Deus te colocou. Que nós não venhamos ser mulheres tolas, mulheres insensatas, que agem na sua própria força, que falam sem pensar. E terminando o nosso devocional, eu quero deixar uma frase que diz assim: entre falar e escutar, escolha sempre escutar. Que em nome de Jesus venhamos ter essa sabedoria de não sermos mulheres precipitadas tanto na maneira de agir quanto na maneira de falar. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigada, Pai, por cada mulher que me escuta nesse momento. Pai amado, nós viemos orar pela Tua palavra que foi ministrada. Pai, eu venho pedir, Senhor, que essa palavra venha frutificar em nós. Eu venho pedir, Senhor, que essa palavra nos traga temor, porque muitas vezes falamos demais. Muitas vezes não pensamos nas consequências daquilo que falamos. Muitas vezes, Pai, pecamos na hora de falar. Eu venho orar, Deus, que nós venhamos ser mulheres sábias como falar, no tempo certo de falar e principalmente o que falamos. Pai amado, nos dá sabedoria, que nós não venhamos entristecer as pessoas com as nossas palavras, mas pelo contrário, Pai, que nossas palavras venham ser fontes de cura. Pai amado, muitas vezes a ansiedade, muitas vezes, Pai, até mesmo as situações, as pressões, Pai, nós queremos agir, nós queremos fazer, nós queremos resolver. Pai amado, nos ajuda, nos dá domínio próprio para a gente saber esperar, para que a gente saiba permanecer aonde o Senhor tem nos orientado, para que a gente possa se aquietar. Nos ensina, Pai, a esperar e principalmente, Pai, a entendermos, a ouvirmos e obedecermos a Tua vontade, Pai, para a nossa vida. Que a gente não venha ser mulher precipitadas ou no nosso casamento, em nossas ações, no nosso ministério, mas que nós venhamos entender, Pai, o Teu tempo, a Tua vontade e os Teus planos. É a nossa oração, Paizinho. Assim nós oramos, assim nós cremos, Pai. E assim nós recebemos, Pai, esse controle, esse domínio próprio, essa calma, Pai, que somente vem de Ti. É a nossa oração, Pai. Nós queremos, Pai, sermos mulheres controladas por Ti. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, Pai, no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus.